muito bom dia. Seja bem-vindo ao Conexões Empreendedoras, que hoje foi gravado aqui da Feira da Indústria, esse evento voltado ao setor produtivo do Ceará. Foram 2 dias de evento onde passaram por aqui cerca de 80 mil pessoas em cada um. Bora conferir? A feira, organizada pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará, FIEC, reuniu em um mesmo espaço empresas, especialistas e instituições ligadas ao setor produtivo. A cerimônia de abertura foi conduzida por Ricardo Cavalcante, presidente da FIEC, com a presença do presidente da Confederação Nacional das Indústrias, Ricardo Alban, do governador Eumano de Freitas, autoridades políticas, empresários e representantes de instituições públicas e privadas, presidentes de sindicatos, profissionais da indústria, além de estudantes e visitantes. O grande objetivo dessa feira é mostrar exatamente às pessoas, à população, aos jovens, a importância da indústria no seu dia a dia. A gente acorda já utilizando os produtos da indústria, dorme também com o produto da indústria, ou seja, o dia a dia, e a gente nunca tinha feito uma feira onde a gente pudesse mostrar à sociedade a importância da gente. Nós estamos com os 39 setores da federação, que dá mais de 120 subsetores, mostrando exatamente a força, e como um país precisa ter uma indústria forte. Estamos passando por problemas seríssimos aí, de guerras em vários cantos, e isso a gente só vai ficar numa situação boa se a gente tiver uma indústria forte, pujante, que possa atender a nossa população. A feira ela é muito importante para nós, sociedade cearense, para o governo, para os empresários, porque ela apresenta a força e a importância da indústria no Ceará para o nosso povo. Nós estamos falando de um setor que há alguns anos atrás empregava 125 mil pessoas. A indústria cearense emprega mais de 309 mil cearenses. 390 mil cearenses. Portanto, algo muito importante para a empregabilidade do nosso povo. E com perspectiva de crescimento, nós tivemos um crescimento nos últimos 12 meses de mais de 4% da indústria do estado do Ceará. Tivemos a felicidade de 2025, enfim, estamos realizando o nosso sonho de ter um polo automotivo do estado do Ceará, que demonstra que nós estamos continuando perspectiva de crescimento. Temos acordos com industriais no Ceará de investimentos no próximo período da ordem de 10 bilhões de reais só para a indústria cearense. Portanto, esta feira expressa a transformação econômica, social, tecnológica que o Ceará vem desenvolvendo. O evento teve como objetivo apresentar inovações tecnológicas, discutir tendências da indústria e promover conexões entre empresas, investidores e profissionais. Conexões conversa agora com Paulo André Holanda, que é diretor regional do SESI Senai. Paulo, é uma alegria estar conversando com você, falando desse grande evento que a FIEC realizou, na verdade, durante 2 dias, onde vocês reuniram aí empresários e representantes de indústrias de todo o Ceará, sindicatos também, representantes dessas indústrias. Fala um pouco para a gente do que foram, na verdade, esses 2 dias de feira. Bom, é um prazer hoje estar no seu programa Conexões, e tem uma pauta extremamente importante que é empreendedorismo, emprego, trabalho, renda, isso está tudo conectado. Então, o evento, a primeira feira da indústria FIEC, foi um sucesso total. Por que foi um sucesso? Porque foram 27 mil metros quadrados ocupando toda a área do centro de eventos. Tivemos 39 segmentos industriais, os 39 sindicatos industriais presentes com as indústrias, e fomos muito mais além. A academia aqui, alunos, professores, pesquisadores, estavam as universidades, as escolas, também os órgãos públicos, que é importante, o governo, os bancos de fomentos também, porque tem toda essa conectividade para que a gente possa ofertar os industriais. Então, eu computo como um sucesso. Além disso, muito negócio gerado, Tem rodadas de negócios, então foi entre as próprios industriais que não conhecia muito o que é que o outro estava fazendo, que era transversal, conseguiram se conectar e fazer bons negócios.
Eu ia falar justamente isso agora com você, Paulo, porque eu acho que essa feira ela é uma grande oportunidade justamente para isso, para a rodada de negócios, né? Para que as indústrias conheçam que as outras estão fazendo e isso gere negócios entre elas. Você pode falar um pouco para a gente do que foram esses 2 dias desses negócios, do quanto em dinheiro isso também circulou nesses 2 dias de feira? Bom, a Federação das Indústrias ela é composta pelas casas SESI, Senai e o Centro Internacional de Negócios. Então a gente conseguiu consolidar um portfólio importante, um portfólio onde a gente pôde ofertar cursos profissionalizantes, qualificação, porque o mundo precisa, né, toda a indústria, qualquer segmento precisa de pessoas qualificadas para o trabalho, também segurança, saúde do trabalhador, e a gente e o Centro Internacional de Negócio fez toda essa mediação com os industriais que uns querem exportar, outros importam. Então, a gente conseguiu, né, com a liderança do nosso presidente Ricardo Cavalcante, unir todas essas casas para que a gente possa ofertar um portfólio com detalhe bem atualizado com o mercado. Então, o que é que o mercado precisa? Aí o Observatório da Indústria, junto com o governo, junto com as prefeituras, se reuniram dizendo, precisa disso. E aí a gente consolidou, obviamente preparamos bem, e hoje, para você ter uma ideia, nós temos um portfólio de mais de 300 cursos a nível de técnico e profissionalizante, e há 4 anos atrás a gente tinha só 130 laboratórios, hoje com mais de 350 laboratórios voltados para atender o industrial. Então, essas conexões, elas são super importantes para que a gente seja mais assertivo e que o industrial possa, os que já estão aqui, ter uma robustez maior, e quem quer instalar a indústria aqui no estado do Ceará vai encontrar um cardápio de oportunidades, né? Que a federação, repito, com a liderança do nosso presidente e sua diretoria, fornece para os industriais. Pois é como você falou, não adianta, né, ter curso que não é a necessidade da indústria. Então, isso precisa estar muito alinhado, até para que essa mão de obra que está sendo qualificada, quando ela termine o curso, ela tenha emprego. Eu queria que você falasse para a gente, Paulo, de todos esses setores que estão aqui, setor alimentício, calçado, bebida, setor têxtil, está todo mundo representado aqui, né? Está todos representados, e além que a gente possa dar uma qualificação profissional àquela população para entrar no mercado de trabalho, também a gente prepara para o empreendedorismo, aquelas pessoas que querem empreender. E aí nós temos o nosso Instituto Senai de Tecnologia, nós temos condição de abrigar startups, para que as startups possam crescer com a nossa mentoria, com nossos laboratórios. Então foi um ambiente perfeito para tudo isso. O importante é que o estado do Ceará se desenvolva mais, a gente gere emprego e renda. E isso foi bem claro nessa feira. Lá na feira a gente teve também a presença, inclusive, de estudantes, né? Pessoas que estão aí para entrar no mercado de trabalho, muitas vezes naquele momento de decidir profissões. Então, esse público também foi atendido lá na feira, né? Esse público também esteve presente na feira, né? Bom, essa aí foi uma pergunta importante, porque nós trabalhamos com 39 segmentos industriais, que vai desde o calçado, alimentos, moda, energia, área de tecnologia da informação, logística, metal mecânica, química, enfim, é um mundo de oportunidades para que a população veja. Aqui tem também a réplica do Museu da Indústria aqui com as profissões do futuro, né? Que a população olhando, vendo, diga, olha, eu vou mais por aqui, por ali, e aí a gente dá essa mentoria com a nossa equipe do SESI, do Senai e do IEL. Os visitantes da feira tiveram acesso a exposições de produtos e soluções industriais, além de palestras, painéis, workshops e rodadas de negociação, tudo conduzido por especialistas das mais diversas áreas. Uma das presenças mais esperadas foi a do empresário e CEO da CIMED, João Abide, o nome forte da indústria farmacêutica no Brasil. Eu tenho um carinho gigantesco pelo Nordeste, pelo Ceará. Contar um pouco da minha história, contar um pouco dessa indústria CIMED, como é que ela conseguiu se revolucionar, como é que ela atingiu uma nova comunidade. E abrir a cabeça para esses novos empreendedores aí, que realmente quando o empreendedor bota a cara, o produto vende mais. O produto sem cara não vende. Simples e direto. Quanto mais a gente botar a cara, quanto mais a gente falar, mais a gente engaja.
e brasileiro adora comprar de quem bota a cara. Temas como transformação digital, sustentabilidade, energias renováveis e tecnologia foram destaques na programação. Teve até um robô puxando um cortejo pelos pavilhões. Esse robô ele é um formato humanoide, né? Você sabe que existem vários tipos de robôs, até aquele aspirador que está na sua casa ali, limpando e tal, ele é um robô. Ele usa dos mesmos princípios desses. O grande lance são os graus de liberdade, que a gente chama. Então, as possibilidades dos movimentos que ele consegue fazer. Então, esse aqui é um mais avançado, tem mais de 48 graus de liberdade, né? Então, ele tenta replicar muito o que é o ser humano. Então ele substitui algumas atividades que são até complexas, né, para robôs como esse do aspirador não conseguiria fazer, não sobe uma escada, né, não está numa bancada. Então esse robô que nós trouxemos, ele tem 1,20 m, acessa a bancada, consegue subir uma escada, consegue até dar mortal para trás. Mas assim, a grande perspectiva que a gente está querendo trazer aqui na feira, né, além dos trabalhos que nós estamos fazendo com ele, mostrar que a FIEC está na ponta e avançando nesse desenvolvimento, é trazer justamente esse contato, né, principalmente com os jovens, para dar essa perspectiva do que é possível, né? Pô, levar ele para sonhar. Eu, quando era criança, assistia os Avengers, Vingadores ali, queria ser o Tony Stark, o Iron Man, lá com a armadura de ferro e tal. Então, assim, eu quero ser um engenheiro, quero construir o que eu estou vendo, né? Então, através desses estímulos, a gente está aí ganhando uma nova geração. Outro ponto importante da feira foi o incentivo ao empreendedorismo e à formação profissional. Essa professora quer investir no ramo dos gelatos e shakes e veio especialmente para participar de uma aula show, onde ela aprendeu a fazer e recebeu orientações sobre o mercado. A chefe Samara, né, ela é ótima, muito simpática, muito didática e apresentou aqui o material da gente excelente, uma base para fazer o milkshake, tudo maravilhoso. Olha, a feira me surpreendeu positivamente, muito organizada, todas as pessoas muito acolhedoras. Amei. A FIEC e todo o sistema FIEC estão de parabéns. Tudo maravilhoso. Não tenho nada que criticar, só elogiar. Além de todo o vasto conteúdo técnico, a Feira da Indústria da FIEC também funcionou como um espaço de network e oportunidades de estabelecer parcerias, troca de experiências e conhecer novas oportunidades de negócio. O cearense pensa e age grande. Essa feira é um grande exemplo. Nós devemos pensar e agir grande, porque o Brasil precisa disso. E o cearense, ele é um especialista nisso. Eu não conheço nenhum cearense que saiba pensar pequeno e não haja de uma forma grandiosa. Então, uma primeira feira já começando com essa dimensão, esse é só um exemplo. E nós, só nos resta, todos os industriais e nós como CNI, estimular muito esses eventos. Mas por quê? Porque tem um conceito básico de quem não é visto, não é conhecido. E a indústria no Brasil precisa ser vista, precisa ser conhecida. Ela está em tudo, todos os jovens. E quando tem a grande ideia de trazer a juventude, trazer os alunos, olha, nós somos um país que estamos envelhecendo precocemente e ainda numa fase de desenvolvimento. Os jovens, cada vez, eles vão se tornar uma matéria-prima importantíssima. Já é matéria-prima porque nós estamos falando de indústria. Então, como é que nós vamos ter esse encantamento da indústria com os jovens? É mostrar que em todos os detalhes a indústria está. E o que é melhor do que mostrar, a não ser vivenciando, praticando, estimulando para que os jovens possam ir às fábricas, possam conhecer, possam entender que dentro de uma indústria você também pode ser pop, você também pode ser tech. A indústria é lúdica porque ela traz inovação. E inovação é o que faz a diferença daqui para frente em todos os avanços tecnológicos. Então eu quero dar meus parabéns muito forte para o Ceará, mas sem nenhuma surpresa, porque todo cearense só pensa grande. Quiçá que o Brasil pensasse da mesma forma, todos os seus recantos assim, dessa forma grande, e não só pensar, agir com consequência, com responsabilidade, que é o que nós precisamos.
Para o diretor regional do SESI-Senai, o evento já se consolida como um ambiente estratégico para impulsionar o crescimento da indústria cearense no cenário nacional e internacional. Posso atestar que foi um sucesso grandioso. Eu tenho certeza que vai ficar na pauta, numa agenda do nosso calendário do estado do Ceará. E ele, repito, vai mais além do estado do Ceará, ele vai a nível de país. Então, foi sucesso total. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas você continua por aqui porque na volta a gente vai falar tudo o que é importante para você empreender no ramo dos gelatos. E eu já estou aqui com a Samara Duarte, que é consultora de gelatos. Esteve durante os 2 dias de feira, Samara, conversando principalmente com aquele público que é empreendedor ou aquele que quer empreender na área dos gelatos. O que não é muito difícil esse mercado, eu digo no sentido de que ter público para isso, porque nós moramos numa terra, numa cidade em que é sol praticamente o ano todo. Então, uma parada para tomar um gelato, acho que cai assim muito bem durante o dia, né, Samara? Cai, viu? Cai é um mercado realmente que vem crescendo muito, vem expandindo, e por isso a necessidade de trazer esses treinamentos, trazer o ensinamento. E eu estive na feira, tanto dando aula nos 2 dias, trazendo mais conhecimento para esse público que merece e precisa estar antenado com o mercado, né? O mercado de sorvete, de açaí também vem crescendo muito, e eu fiquei muito feliz em participar. Samara, qual é o público que mais empreende com gelatos? É mulheres ou homens? Pronto, é bem dividido. Tem a área do din-din também, que vem crescendo muito. E nessa área vem a mulherada, com uma garra, uma força muito grande. O mercado de din-din gourmetizou, saímos daquele tradicional e agora cresceu. O açaí também está um misto aí. Começou com os homens, mas as mulheres também já estão empoderando aí. Então não tem como eu dizer qual é o público certo, porque tá bem misturado, sabe? Hoje as mulheres estão empreendendo muito, mas no açaí, posso dizer que os homens ainda estão dominando. Por enquanto. Samara, o que é preciso para começar? Ali do outro lado tem uma pessoa que está querendo empreender com gelato, gosta, tem vontade de fazer isso, tem até um espaço em casa que daria para isso, mas ela não sabe o que ela precisa para começar. O que se diria que a pessoa precisa para começar? Pronto, acho que o primeiro passo é você procurar uma pessoa que entende, né? E aí eu entro com esse serviço de ele acompanhar, ele orientar, porque o maior erro do sorveteiro, do açaizeiro, é tentar empreender sem não conhecer o mercado, sem nem conhecer o produto. E aí a gente entra ensinando, mostrando os caminhos, tanto com fornecedores também. E o primeiro passo que eu digo é procurar o conhecimento. Não adianta a gente querer empreender em algo sem pelo menos ter noção de onde começar. Como é um mercado que vem crescendo muito, as pessoas acham que de qualquer jeito dá certo, mas não, a gente precisa entender e compreender como é que está o mercado de gelato hoje. Fala pra gente como acontece essa consultoria. Quais são os pontos que você trabalha com esses empreendedores? Pronto, é isso que você falou, é muito importante, porque hoje as pessoas querem viver experiências através do que elas consomem. E eu entro com isso, né? Eu entro com a criação da própria receita, que é um diferencial, você produzir o seu próprio produto. Então eu consigo acompanhar você na sua criação, desde o produto até a casquinha artesanal. Então aí o meu cliente, ele vai ter tudo artesanal, é uma marca própria dele. Entro também treinando a equipe, porque não adianta a gente ter um produto bom e ter uma equipe alinhada. Então minha consultoria vai dos consumos, dos fornecedores, do atendimento e da rotatividade da produção. Então tem que ter tudo alinhado, um cronograma de produção, de limpeza, que a gente trabalha com alimento, então a gente tem que ter um padrão de limpeza bem detalhado e os colaboradores eles têm que estar alinhados. Então eu ajudo tudo nisso, do atendimento até o consumo. O investimento para começar é em torno de quanto? Uma média? Pronto, depende muito, né? Se for na área de sorvete, você precisa ter pelo menos ali uma máquina para produzir 5, 10 litros de sorvete. E aí uma máquina dessa tem de segunda mão, que você pode começar com de segunda mão,
dá para começar e dá para te abastecer nos primeiros passos. Não indico também você querer começar com máquinas já muito grandes, porque você tem que entender a sua demanda. E uma máquina hoje em faixa tem máquinas de 50 até 100 mil. Aí depende muito do seu negócio, né? Açaí, hoje o açaí você pode até comprar uma caixa e começar a aprender em casa. Pode montar copos, né? Caixa de açaí, um creme de ninho, e aí você monta seu copo ali, você pode começar a empreender mesmo da sua casa. Então, você não precisa produzir, você já compra pronto, um freezer ali, uma loja bem climatizada e bonita, você já começa a empreender. E se você não tiver uma loja, você é dona de casa também, compra uma caixa e vende copo no delivery. Ou vende o din-din gourmet, né? Que hoje a sensação eu adoro, né? A gente inclusive já fez muita matéria aqui no Conexões com mulheres, né? Que começaram a empreender com o din-din gourmet, histórias maravilhosas, Samara, de pessoas que começaram bem pequenininhas, né? Que hoje já estão inclusive entregando pessoas, né? Contratando aí colaboradores. Eu queria que você falasse pra gente desses 2 dias, né? De feira, o que foi que você fez? 2 oficinas, né? Fala um pouco pra gente de cada. E numa delas eu soube que teve inclusive casquinha, como fazer casquinha, porque gente, o negócio não é só fazer um bom produto, é também lucrar, é saber quanto eu vou colocar, é precificar, né? Porque às vezes o empreendedor, ele sabe de tudo, ele tá fazendo bom produto, ele tem bom material, mas ele não sabe colocar preço, aí ele fica no prejuízo, aí não pode. É verdade, e essa aula ela foi muito importante, que a gente realmente falou de lucro. Quando eu trouxe esse tema, a casquinha perfeita, as pessoas acharam que ela ia fazer uma casquinha muito bonita, mas a casquinha perfeita é aquela que dá lucro, é aquela que te dá clareza no seu financeiro. Então eu trouxe aqui as técnicas de como economizar e de como fazer o sorvete soft correto, de quantas gramas vai em cada sorvete, o que acontece se você botar sorvete demais. Então assim, isso abriu a mente das pessoas, né? Porque o soft é um sorvete que vem pronto na máquina e acha que tem que fazer de qualquer jeito. Mas não, gente, tudo tem que ser padronizado, porque tudo é dinheiro. Sorvete, quanto mais vai sorvete na casquinha, mais o seu dinheiro está indo ali. Isso que você falou da quantidade, eu já vi grandes marcas que trabalham com gelatos, com sorvetes, fazendo justamente isso, mudando inclusive a forma como ela coloca. Antes era numa casquinha, teve um dia que eu cheguei lá, estava no copo, porque é isso, gente, no final do dia, aquilo ali se pesado, muitas vezes seu lucro está indo ali naquele excesso, digamos assim, que foi, né, na casquinha do cliente. Samara, a gente tem o período de chuvas, né? A gente está aí já começando a quadra invernosa. Talvez nesse período, para quem trabalha com sorvete, já dá aquela quebra, né? No faturamento, né? Nas vendas, na produção. Existe uma saída para isso? O que você indica para as pessoas? Sempre tem uma saída, né? E o sorvete, o que a gente traz? Inovação. A gente tem que trazer curiosidade para o cliente. E na chuva a gente gosta de chocolate. Então a gente faz aí, aumenta o mix de chocolate, faz um sorvete com chocolate quente, com brownie. A gente vai nessa pegada aí para fazer o cliente ele ficar curioso em experimentar. Então é o dia de lançar. Fazer lançamento, não ficar no básico. Hoje eu trouxe um milkshake da Copa, um brasileirinho. Olha aí! Brasileirinho, porque estamos no clima de chuva, né, já aqui. Mas isso causa a curiosidade para a pessoa sair da sua casa e tomar. Então a gente investe muito em quê? Em lançamentos, principalmente de chocolate, e alguma opção que fique bem para o delivery. Muito legal. E assim, é aquela coisa de acompanhar o que está acontecendo. Se estamos em Copa, vamos trabalhar aí o verde e amarelo, inclusive no sorvete nos gelados, né? Exato, eu sempre falo para os meus clientes que o sorvete, ele pode acompanhar assim, todas as datas sazonais. Vem aí Páscoa, então a gente pode fazer um chocolatudo com ovo de Páscoa. Vem a Copa, que já tem os brasileirinhos, né? Hoje aqui na feira eu fiz um milkshake brasileirinho, que eu dou o nome dele de brasileirinho. Então dá sim pra gente acompanhar todas as datas. O ano é cheio de inovação e as pessoas, elas querem isso. Elas querem viver experiência. Samara, fala pra gente de um projeto seu, Mulheres que Inspira, que inclusive você tem apoio desse projeto, né? Nesse projeto você tem apoio inclusive da FIEC, né? Onde você reúne aí uma mulherada, um número enorme de mulheres que trabalham com gelato e que querem sempre estar melhorando os negócios, sempre aprendendo para, claro, faturar cada vez mais. Gente, esse evento assim, foi algo surpreendente, cresceu muito. É um evento voltado para mulheres, formado por mulheres, as palestrantes são todas mulheres. E assim, não é só quem empreende, não. Você também quer começar a aprender, pode ter junto com a gente. A ideia no começo era só na área de gelato. Mas aí tem confeiteira, tem fisioterapeuta,
tem nutricionista, então assim, foi um mercado realmente muito bom. Ele acontece no mês do sorvete, que é em setembro, lá na FIEC. É um evento beneficente, gente, então assim, traz muito conhecimento, a gente traz aí grandes mulheres para compartilhar tanto a experiência dela de vida como no empreendedorismo. Muito obrigada, adorei a sua participação aqui no Conexões e conversamos com a pessoa certa, né? Que vai com certeza ter plantado ali uma sementinha em quem está querendo empreender nesse ramo, porque, Samara, é o que eu sempre digo, assim, o empreendedorismo para nós mulheres, principalmente, ele muitas vezes é a sua liberdade financeira, né? É aquela possibilidade de você continuar trabalhando em casa e estar perto dos filhos, continuar trabalhando sem sair de casa, né? Estar perto dos filhos. Então, o empreendedorismo, ele dá assim, várias conquistas às mulheres, né? É através do empreendedorismo que nós aqui no Conexões temos contado a história de muitas mulheres que têm crescido através do seu trabalho, da sua garra. E o gelato, né, o sorvete, o açaí, o din-din gourmet é algo que elas podem fazer e começar a vender em casa, né? Isso, inclusive a aula que eu ofereci de milkshake, eu falei justamente isso, né? Existem bases prontas no mercado que você compra e você faz o milkshake em casa e pode vender no delivery, pode vender ali em frente à sua casa. Então, o mercado de sorvete, ele é muito bom para você começar a empreender. Tanto o açaí, como eu falei, você pode montar copos para delivery. Din-din você pode começar em casa. Tem várias receitas na internet. Tem eu aqui para ensinar vocês. Então, assim, mulherada, os homens também, que querem começar a empreender, querem ter um tempo de qualidade em casa, o mercado de gelato tá aí e a tendência é só crescer. Semana, para a gente encerrar, fala da importância que é um evento como esse, né? Uma feira como essa da indústria, onde reúne tanto grandes indústrias, grandes empresas, mas também pessoas como você que tem aquele olhar para o pequeno, para o que está começando a aprender, como a gente tem aqui essa ilha aqui de alimentação atrás da gente, que está lotada, né? Durante os 2 dias, essa ilha ficou lotada de pessoas querendo aprender mais, querendo se capacitar. Eventos como esse realmente são muito importantes, né? Para esse público, né? Demais, demais. Eu reparei nos 2 dias que todas as aulas lotaram e todas as pessoas, assim, com bastante dúvidas, perguntam mesmo, participam. E, assim, essas feiras, elas são importantes não só para o empreendedor que quer empreender, mas para as grandes marcas também. Tem um produto ali para mostrar e essa é uma oportunidade, né? De conhecer os parceiros, de conhecer pessoas e fazer esse network. E assim, a feira foi um sucesso mesmo. Eu fiquei encantada com o tamanho da feira, com a organização. Eu assim, deixo parabéns mesmo para a Feira da Indústria. É a primeira feira, né, da indústria do Ceará. Trouxe muito conhecimento. No final da aula eu vi muita gente muito grata. A gente não só disponibilizou a aula, como também as receitas para elas levarem para casa. Então eu acredito que esse dia vai ficar marcado para elas. Conexões de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E olha só, todas as matérias do programa de hoje já estão lá no nosso canal no YouTube. E aproveita e também já me segue nas minhas redes sociais. Um beijo grande para você e até sábado que vem, se Deus quiser. Tchau!